Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar exatamente sobre como lidar com a opinião dos outros. E para a gente começar a falar sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta. Eu gosto sempre de fazer essas perguntas para entender, né, como é que você aí está vivendo isso. Porque o primeiro passo para qualquer mudança de vida é reconhecimento. Você precisa reconhecer o problema que você está vivendo. Se você não reconhece isso, obviamente não existe problema. Então, nada vai acontecer de diferente na sua vida. Então, eu quero saber o seguinte: quem aqui já se deixou ou ainda se deixa afetar pela opinião dos outros a ponto de fazer outras escolhas, a ponto de desistir dos seus sonhos, a ponto de mudar coisas na sua vida por conta dessa influência da opinião dos outros? Coloca aqui quem aqui se identifica, por favor. Deixa eu dar um bom dia para a Gabi Tombesi. Bom dia, Gabi. A Beth.Carvalho também por aqui. Maravilha, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui, ó. A Leninha, é aquele assunto dos meus cabelos brancos. Legal, então por isso que vai ser muito bom você estar aqui, Leninha. A Luzinete, eu com certeza. A Israelita, como isso me abala. Isso é muito bom, esse reconhecimento. A Beth Carvalho, eu. Suzana, era o meu padrão. A Gabi, eu. Bom dia, Verônica, seja bem-vinda. Jano Cristino, seja muito bem-vindo. Ó, o nosso cenário aqui, meu amor, ó, que as nossas filhas fizeram. Agora as lives serão aqui, nesse colorido aqui, serão sempre nesse colorido. Mesmo com frio, mesmo com chuva, apesar que agora parou de chover. Mas a Fabi, se identificou, excelente. Como lidar com a opinião dos outros? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso, a Camila, não mais depois da blindagem emocional que participei, recuperei meu poder pessoal. Excelente, excelente. A primeira coisa que a gente precisa entender, e eu vou pedir muito para você participar aqui comigo, você escrever aqui comigo, tudo se trata de sobrevivência para sua mente. Então escreva aqui, sobrevivência. A tua mente o tempo todo, eu gosto de repetir isso porque é através da repetição que a gente aprende também. A outra é por impacto emocional. Então é muito importante você entender que tudo para tua mente se trata de sobrevivência. Então ela o tempo todo está buscando maneiras de te manter vivo. E lá atrás, há milhares de anos atrás, o Homo sapiens, que somos nós, o Homo sapiens era um ser insignificante dentro da cadeia alimentar. Ele não dominava a cadeia alimentar. Então ele era facilmente morto por predadores maiores, mais fortes, mais ágeis. Então essa era a vida dos nossos ancestrais. Eles morriam facilmente. Recursos vão sendo criados, vão sendo aprendidos através das experiências. E um recurso que nós temos até hoje e que nos ajuda a sobreviver, mas que hoje muitas vezes nos atrapalha, presta muita atenção, andar em grupo. Andar em grupo. Lá atrás, quando os nossos ancestrais estavam sozinhos lá no meio da floresta, eles morriam facilmente. Mas no momento que eles entenderam que quando eles estavam em bando, em 2, 4, 10, e eles conseguiam vencer o predador, essa lição ficou aprendida. Então, a lição sozinho, escreva aqui, sozinho é perigoso, em grupo é seguro. Sozinho é perigoso, em grupo é seguro. Essa é a lição que nós carregamos dentro aqui do nosso DNA. É por isso que para a gente é tão importante pertencer. Pertencimento é algo fundamental que nós valorizamos, sim. Claro que a gente precisa entender que esse é um recurso da natureza, que está dentro de nós, mas nós podemos sim dominar e usar isso quando nós realmente precisarmos. O problema hoje é que você, dentro de toda a sua vida, você se acostumou a dar muita importância para esse pertencimento, para esse grupo. E aqui a gente precisa ser muito honesto, honesta, um com o outro. Nem sempre esse pertencimento ele é saudável para você. Por quê? Porque pertencer
significa você estar se sentindo mais seguro. Só que muitas vezes essa segurança ou essa falsa sensação de segurança tem um preço, que é você se transforma em alguém que é totalmente diferente da tua essência. Presta atenção, porque fichas vão cair hoje, eu garanto para você. É muito comum você abrir mão, por exemplo, dos seus sonhos. É muito comum você abrir mão dos seus objetivos pelo grupo. Por quê? Porque o grupo ele tem um poder. Quando você, por exemplo, pertence a um grupo onde você é a única pessoa com a opinião contrária e esse grupo ele começa a tentar te convencer, é natural que você se sinta acuado. E aí qual é a tendência? A tendência é: eu quero continuar pertencendo, e para continuar pertencendo eu tenho que me submeter. Eu tenho que ir com a opinião dos outros. E esse é um aprendizado que você teve ao longo de toda a sua vida. Desde que você nasceu, eu sempre gosto de usar esse termo, nós fomos adestrados, nós sofremos um adestramento. Escreva aqui, adestramento. O adestramento é como você talvez já tenha tentado ou tenha conseguido adestrar o seu cãozinho, o seu gatinho, o seu pet de estimação. A gente nasceu como uma folha em branco. Nós não sabíamos o que era certo, errado, bom, ruim. A gente foi aprendendo através do quê? Do que os nossos tutores, os nossos pais, a nossa família, os nossos professores foram dizendo o que era certo, errado, bom, ruim. E essa folha foi sendo preenchida. Então, muitas vezes você viveu dentro de uma família que te impôs coisas, te impôs crenças, te impôs valores que são conflitantes com a sua própria essência. É muito comum, presta muita atenção agora no que eu vou te falar. Eu tenho uma mentoria, que é a mentoria Coragem, é uma mentoria individual. Algumas pessoas, a Camila já passou por ela, a Suzana está passando por ela agora, a Gabi, que está aqui, já passou por ela também, a Cris, acho que está aqui também, o Clóvis não, o Clóvis ainda não passou pela mentoria Coragem. Essas pessoas, essa mentoria, ela mostra muitas vezes quem é a pessoa de verdade. Como assim, meu gato? Porque às vezes você foi adestrada, por exemplo, a valorizar a segurança. O que é valorizar a segurança? Puxa, eu tenho que me manter num emprego estável, eu tenho que me manter num emprego CLT, e nada contra isso. Cada um escolhe o que quiser. O que eu quero trazer aqui para você é que, será que essas escolhas elas são verdadeiramente suas ou foram influenciadas pelo meio que você viveu? E claro que para pertencer, eu acabei aceitando. Então, muitas vezes você seguiu uma carreira porque papai e mamãe disseram para você que essa era a carreira certa. E por medo de não pertencer, você obedeceu. Só que aí o que acontece ao longo da vida? A vida vai acontecendo e aí começa a existir um conflito. Por quê? Porque você tem valores que são seus, que nasceram com você e que muitas vezes são conflitantes com esses valores que você aprendeu. Então, imagine esse exemplo. Você aprendeu, pelo exemplo do seu pai, pelo exemplo da sua mãe, pelo exemplo da sua família, que segurança é um valor muito importante. Então, que você precisa, por exemplo, se manter num serviço público porque você passou num concurso e você tem que se manter lá. Mas aquilo não te traz felicidade. Aquilo está te adoecendo. Alguém aqui vive ou já viveu uma situação como essa? Escreva eu aqui. Você acaba adoecendo nessa profissão. Por quê? Porque existe um valor que você aprendeu. Mas por que você começa a ter conflitos, por exemplo, com essa profissão, com essa carreira? Porque talvez um valor que seja muito importante para você e que você nunca descobriu, ou que você nunca utilizou, ou que você não teve a chance de usar, é liberdade. Perceba que liberdade
é um valor que conflita muitas vezes com esse valor chamado segurança. Por quê? Porque se eu tenho o valor liberdade, o que significa a liberdade? Puxa, eu quero, sei lá, trabalhar, fazer o meu horário, eu quero ter a liberdade de poder, sei lá, trabalhar da minha casa, eu quero ter a liberdade de poder trabalhar viajando. Só que eu tenho que trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, num escritório de 8 às 18 fechado. E aí existe o conflito. Faz sentido isso para você? E quando existe o conflito, eu começo o quê? A buscar saídas para isso. Não é à toa que entre 35 anos e 42 anos, esse é o período onde muitas transições de vida acontecem. Carreira, casamentos. Por quê? Porque aquilo vai ficando, aquela dor, ela vai ficando latente, ela vai ficando cada vez mais incômoda. Foi o que aconteceu comigo. Eu vivia dentro de uma vida, digamos, perfeita, mas eu estava muito infeliz profissionalmente e eu estava adoecendo. E aí aquilo foi me incomodando, Eu comecei o quê? A precisar me anestesiar bastante com álcool para poder viver a vida. Só que aquilo me levou a uma doença. E a partir dali eu comecei a buscar uma solução para aquela dor. A tua mente o tempo todo está buscando sobrevivência. Então, se está doendo, ela vai buscar uma alternativa para você sair dessa dor. Muitas vezes ela vai te dar o anestésico e você não trata a causa. Você trata lá o sintoma. Está doendo, vai lá, bebe uma cerveja, alivia e você fica bem. Só que essa mudança, ela não é fácil. Por quê? Primeiro porque existem os medos. Escreva aqui, os medos imaginários. Os medos que a sua mente vai produzindo para te manter no mesmo lugar. Ela vai gerando pensamentos do tipo que você não é capaz, do tipo que você sempre fracassa, que não é a hora de você fazer isso, que você não vai conseguir manter e sustentar essa decisão. E aí você fica paralisada por esses medos imaginários. Alguém aqui se identifica com isso? Você fica paralisada por esses medos imaginários. Era o que acontecia comigo também. Eu falava, como é que eu vou? Eu só sei fazer. Eu fiz jornalismo, trabalhei quase mais de 15 anos no jornalismo, na comunicação, eu só sei fazer isso. Como é que eu vou fazer? Não tenho saída. Era o que eu pensava, eu não tenho saída. Não. O que eu vou fazer? Vou fazer uma faculdade de novo? O que eu vou fazer? Só que isso era apenas o resultado da falta de domínio que eu tinha sobre os meus pensamentos, a falta de domínio que eu tinha sobre a minha mente, a falta de domínio que eu tinha sobre os meus medos, esses medos imaginários. Então eles ficavam lá produzindo esse tipo de pensamento. E aí eu ficava no mesmo sofrimento. E quando você não consegue romper com o sofrimento, é porque você não consegue agir. Você perde a confiança. E a confiança é a base da ação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Sem ação não dá para você romper com esse sofrimento. Então, essa mudança, e aqui eu estou falando um pouquinho mais do lado profissional, mas a mudança, o sofrimento que você está vivendo hoje, ele pode ser relacionado à profissão, ele pode ser relacionado ao teu casamento, ele pode ser relacionado a várias coisas. Existe um sofrimento hoje na sua vida. E esse sofrimento, para ele ser rompido, ele precisa de ação. Se você não agir, nada vai acontecer. Se você pegar esse conhecimento aqui e não fizer nada com ele, não adianta de nada. Porque o que vai gerar uma transformação? A ação. Eu preciso agir para romper com esse sofrimento. Imagina hoje que você está dentro de uma bolha. E essa bolha está te sufocando. Você precisa achar um jeito de romper com essa bolha para você voltar a respirar. E você talvez hoje esteja presa nessa bolha há muito tempo,
achando que não há saída, mas eu quero que você acredite aqui, há sempre uma saída. Escreva, há sempre uma saída, sempre há. Por pior que seja a situação, sempre existe um caminho que você pode tomar, sempre existe uma solução que você pode aplicar na sua vida. O que você não pode é desistir de tentar. Você não pode desistir de você e acreditar que a sua vida está destinada a viver dentro dessa bolha que está te sufocando. Você tem que sair daqui hoje inconformada em continuar vivendo nessa bolha. E você precisa começar a agir. O meu papel aqui todo dia é gerar esse desconforto em você para você começar a agir. E não adianta apenas, volto a dizer, ficar olhando aqui para mim, anotando as coisas e não fazer nada. Você precisa entrar em ação. Você precisa romper com esse sofrimento. E um dos fatores que dificulta também o rompimento desse sofrimento, além dos medos imaginários, é exatamente a opinião dos outros. É a opinião dos outros. Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não querem que você mude. Primeiro que tem a ver com pertencimento, com esse instinto que a gente carrega. Andar em grupo é muito importante para a sobrevivência. Então essas pessoas também querem sobreviver. Quando elas perdem você, isso para o grupo pode ser perigoso. Apesar de hoje, os predadores serem totalmente diferentes, mas isso está no nosso DNA. De uma certa maneira, as pessoas ao seu redor, elas estão lutando para você continuar junto com o grupo. Porque um grupo grande tem maiores chances de vencer o predador. Um grupo menor tem chances menores de derrotar o predador. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Então a opinião dos outros, ela acaba tendo uma forte influência na tua vida. Primeiro por essa questão de sobrevivência. Agora tem a segunda aqui. E essa talvez te incomode. Isso, Camila. Desistir nunca. Continue a nadar. Como diz Dory do filme. Isso, exatamente. Não desista de você. Não desista de você. Agora existe uma outra questão sobre a opinião dos outros. Que é, muitas vezes, as pessoas que vão opinar sobre o que você deve fazer ou não fazer, essas pessoas, elas são ressentidas porque elas não tiveram a coragem que você está construindo aqui. Elas não agiram para mudar as suas vidas. Por isso toma muito cuidado que conselhos que você escuta, de quem você escuta, porque na vida tudo precisa gerar evidência. Tudo precisa gerar evidência para você acreditar. E muitas pessoas dizem as coisas sem nunca terem agido. Pessoas que falam sobre, e na internet hoje isso é cheio, né? Pessoa que fala de, prosperidade financeira e não prosperou financeiramente. Pessoas que falam de inteligência emocional e são mais nervosos do que qualquer outra pessoa. Então, assim, toma muito cuidado. Você precisa olhar para as evidências, para os resultados. Escreva aqui, resultados. Essas pessoas, muitas vezes, elas estão falando aquilo porque elas não tiveram a coragem de mudar as suas próprias vidas. E elas não querem ver você mudando a sua vida. Sabe por quê? Porque se você mudar a sua vida, isso vai escancarar o fracasso delas. Isso vai escancarar a covardia delas. Então elas não querem. Então elas vão usar dessa influência para te manter onde você está. Elas vão usar de tudo para te manter onde você está. Então, toma muito cuidado para você não escutar conselhos de quem não construiu nada. Escutar conselhos de quem nunca fez nada. De pessoas que estão só opinando. Opinando. Uma opinião é muito diferente de um conselho embasado em ações, em resultados. Por isso que olha muito para isso. Que evidências que essa pessoa tem, que ela construiu, para ela estar te falando tal conselho?
Porque é muito fácil a gente cair naquele discurso de que, nossa, a pessoa mais velha é uma sábia. E eu não estou dizendo que ela não possa ser. Mas tem muita gente mais velha do que você, que é uma completa ignorante. Faz sentido isso para você? Tem gente que não tem sabedoria, porque viveu a sua vida acovardada. Então, a idade não significa absolutamente nada. Mas claro que existem pessoas, sim, que são mais velhas e são mais sábias, e aí você vai olhar a história delas e você vai perceber o quanto elas têm de ação, de evidências. E sim, aí vale a pena você escutar essas pessoas. Assim como também tem muito jovem que fala um monte de bobagem e não construiu nada. Mas também existem muitos jovens que já construíram, que já criaram grandes evidências. Boa, Adri. Inclusive porque os ignorantes também envelhecem. Exatamente. Exatamente. Então toma muito cuidado para você não se deixar influenciar e principalmente deixar os seus sonhos morrerem por conta dessa opinião dos outros. Agora, como não me importar mais com a opinião dos outros, sendo que, como você disse, Ogata, a opinião dos outros tem a ver com esse pertencimento, por isso que eu levo tanto em consideração. Eu não quero ir contra, muitas vezes, a minha família, que está ali, muitas vezes, me alimentando um ambiente tóxico, para me manter do jeito que está. Como é que eu faço isso? Você vai precisar ter, e eu quero que você escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional para literalmente se proteger da opinião dos outros e você não desistir da sua meta, do seu sonho, daquilo que é bom para você. E blindagem emocional é o domínio dos medos, é o domínio dos seus pensamentos, é o domínio das suas emoções. Quando você domina medos, pensamentos, emoções, você está dominando a sua mente. Você está dominando a sua mente. Quando você domina a sua mente, quando vem, por exemplo, uma opinião enfraquecedora, você começa a distinguir uma coisa que eu aprendi com a filosofia estoica. É algo simples, mas transformador. E eu vou pedir para você repetir aqui, para você escrever. Uma opinião é apenas uma opinião. Uma opinião é apenas uma opinião. E mais nada. E mais nada. Porque quando você não está blindado emocionalmente, sabe o que acontece? Você se importa com essa opinião. Você sofre com essa opinião. Você cria pensamentos, você cria muitas vezes teorias da conspiração. Uma opinião é apenas uma opinião. Você sofre por quê? Porque você dá espaço para esse sofrimento. Você deixa os pensamentos livres, leves e soltos criarem vários cenários. Ah, essa opinião é porque ela quer me atingir, porque ele quer me atingir, porque ele não gosta de mim. Uma opinião é apenas uma opinião. E isso você consegue através de blindagem emocional. Quem aqui gostaria de realmente viver esse conceito de uma opinião é apenas uma opinião? Escreva eu aqui. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Loma Cardoso. Isso, Beth, uma opinião é apenas uma opinião. Ah, bom dia, Dani Barreto. O Marcelo, você vai ganhar uma possível seguidora, minha mãe? Opa, que legal. Se ela aparecer aqui, diz para ela dizer um oi, eu sou a mãe do Marcelo, para eu dar um bom dia especial para ela. Que legal. Ótimo. Oi, Daniel, seja muito bem-vindo. Luciana Teodoro também chegando por aqui. A gente está falando sobre como lidar com a opinião dos outros. Por isso que ter blindagem emocional é essencial para você fazer qualquer mudança na sua vida. Para você sair de um relacionamento talvez falido,
para você fazer uma transição de carreira, para você lidar melhor com pessoas, para você fechar páginas da sua história. Enquanto você não dominar os seus medos, especialmente os imaginários, você não dominar os pensamentos, você não dominar as emoções, você apenas vai reagir. E aí uma opinião de alguém, a fala de alguém, te atinge de tal maneira que você paralisa. E que você fica ali no sofrimento. Se você começar a controlar isso, você não perde energia. Porque a cada sofrimento, a cada ciclo de sofrimento que você se submete por conta da opinião, da fala das outras pessoas, você está perdendo energia. Sabe por quê? Cada pensamento consome energia. Cada pensamento que você tem. Quem aqui fica ruminando muitas vezes esses problemas, essas situações? Tenho certeza que muitos de vocês aqui, você fica ali, ó, ruminando, porque ele disse isso, porque ela disse isso, porque fez isso para me afetar, porque isso por aqui. Isso te consome energia. Isso tem efeitos colaterais. Por quê? Lembra que eu falei no início? Tudo para a tua mente se trata de sobrevivência. E para você sobreviver, ter energia é indispensável. Boa, Daniel, eu ficava. Excelente. É indispensável. É indispensável. E aí quando você está com baixa energia, porque você consumiu muita energia ali por conta dos pensamentos, o que acontece? Você precisa repor essa energia. E a gente repõe a energia de duas maneiras. Ou dormindo, que é talvez a melhor maneira de você repor energia, e a outra é através da alimentação. E aí, dependendo dos teus hábitos, você vai começar a comer coisas aleatórias que não são saudáveis, prejudicando o seu corpo. É por isso que muitas vezes as dietas falham miseravelmente. Não é apenas porque você não consegue seguir lá um plano, porque você não consegue fazer exercício, é porque você está gastando muita energia com esse tipo de situação. Você está totalmente vulnerável à opinião dos outros. Imagina, é como se você estivesse num lugar extremamente tóxico que está te adoecendo. É a mesma coisa, se você não se blindar disso, dessa opinião dos outros, você vai adoecer. Claro que você pode tomar como decisão, só que essa muitas vezes é uma decisão mais difícil e talvez uma decisão muito radical, que é, beleza, eu vou me afastar. Existem pessoas que você pode sim se afastar sem muitos problemas. Eu, por exemplo, ao longo da minha trajetória, eu me afastei de muitas pessoas que, de uma certa maneira, e aqui sem culpá-las, mas elas estimulavam hábitos em mim que não eram os que eu queria mais, como por exemplo a bebida alcoólica. Eu tive que me desconectar dessas pessoas. Porque, presta atenção, guarda essa frase, é impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível você se curar no mesmo ambiente que te adoeceu. Ou seja, se eu quero parar de beber, eu não posso continuar andando com as pessoas que bebem todos os dias. Não dá. Não dá. Então, ter blindagem emocional, dominando os medos, os pensamentos, as emoções, vai te dar mais energia e vai fazer com que você sustente as tuas opiniões e as tuas decisões. Como, por exemplo, a Leninha, que falou aqui semana passada, e ela trouxe aqui de novo a história que ela quer pintar os cabelos de branco, ou não pintar mais, né, deixar os cabelos grisalhos. Muitas vezes você deixa de fazer algo que é bom para você, que você gosta, com medo do que as outras pessoas vão dizer. Mas esse sofrimento acontece por quê? Porque você não está preparada nesse momento. Você não tem a blindagem emocional para entender que uma opinião é apenas uma opinião. Uma opinião é apenas uma opinião. E não vai mudar nada. E não vai mudar a cotação do dólar. Não vai mudar a temperatura. Nada. É uma opinião.
diz muito sobre aquela pessoa. E aqui, quando você adquire blindagem emocional, você aprende a se colocar no mundo. Você aprende a se colocar no mundo de uma maneira elegante, de uma maneira assertiva. Não adianta você se colocar berrando. Ninguém vai te respeitar dessa maneira. Agora, quando você tem blindagem emocional, você se torna alguém admirável. Você se torna alguém admirável. E que as pessoas começam a respeitar. Por quê? Não é não. E ponto. Isso, a se posicionar. Você se posiciona de uma maneira muito melhor. E quando isso acontece, você deixa de ser coadjuvante. E você passa a ser protagonista da sua própria vida. E ser protagonista da própria vida é um direito que você tem. Você tem o direito de ser protagonista da sua própria vida e deixar de ser coadjuvante dela. Quem aqui quer ser protagonista da própria vida? Escreva eu. E se você realmente quer ser protagonista da sua vida, você precisa ter blindagem emocional para começar a se posicionar, para dizer os nãos, para mostrar para as pessoas que você tem direito sim às suas opiniões, às suas escolhas. É assim que você vai mudar a tua vida. É assim que você vai romper com o sofrimento. Quando eu comecei a dizer não e fazer escolhas que tinham muito mais coerência com quem eu era de verdade, as pessoas, num primeiro momento, elas riram de mim. Elas riram, porque elas não acreditavam que eu seria capaz de, por exemplo, parar de beber. Porque eu bebia muito. Eu era o cara que organizava, inclusive, as saídas, os bares. As pessoas não acreditaram, elas deram muita risada. Num segundo momento, elas observando que eu não estava, digamos, brincando, que eu realmente estava muito comprometido com isso, elas começaram a me atacar. Porque isso é normal. E o ataque vem desde da brincadeira, né? No meu caso, por exemplo. Eu vi muita coisa do tipo, agora você não é mais homem, porque você não bebe, que agora você só bebe água, porque, enfim, as pessoas vão usando as armas que elas têm. Ao ponto de, inclusive, até buscar atingir as minhas filhas, né? Porque era uma relação ali com pais da antiga escola das minhas filhas, então isso também foi usado. Mas eu persisti, por quê? Porque eu tinha blindagem emocional. Eu já tinha blindagem emocional, já tinha esse domínio sobre pensamentos, sobre os medos. E aí, o terceiro passo é a desconexão com as pessoas. As pessoas, digamos, elas desistem de tentar te trazer de volta. Só que tem uma coisa importante. Algumas dessas pessoas, desse grupo, elas vão te admirar. Elas vão querer saber por que você não desistiu, por que você estava tão comprometido, o que tem aí de bom nessa sua escolha. E você acaba, de uma certa maneira, trazendo algumas poucas pessoas para o seu lado. Então o que eu quero que você entenda é que sempre haverá uma tribo para você. Sempre haverá uma tribo para você. Você nunca estará sozinha. Por exemplo, nesse momento aqui, a gente está numa tribo. 26 pessoas. Vocês estão aqui porque está todo mundo, digamos, vivendo um sofrimento, uma decisão que precisa tomar, precisa construir a sua vida de coragem, cada um nos seus estágios, mas aqui é uma tribo. E isso, as tribos se reconectam. Exatamente, Camila. As tribos estão aqui. A tribo está aqui. Então sempre há uma tribo para você. Sempre haverá uma tribo para você.
A Leninha, melhor tribo que estou vivendo. Que legal, Leninha. Excelente. Sempre haverá alguém que está, como está dizendo aqui a Camila, alinhado à tua frequência, alinhado com os seus valores. Por isso que é tão importante você entender o poder do grupo. O grupo, andar em grupo, que isso está dentro da nossa natureza, é tão importante para a gente, é tão importante, que tem, claro, um lado negativo, como eu disse, para você se desconectar, às vezes, de um grupo que não tem nada mais a ver com você, mas também é tão importante para você se conectar com um grupo que está no mesmo destino que você, na mesma direção. É por isso que eu gosto muito, né? E, por exemplo, o programa Blindagem Emocional é um programa em grupo. A comunidade Coragem é um grupo. E isso fortalece todo mundo. Todo mundo sai fortalecido. Todo mundo avança. Todo mundo anda na mesma direção. Então, não ignore o poder do grupo. Inclusive para que você se reconecte com as pessoas que estão aí junto com você na mesma caminhada. Tudo bem? Coloca aqui para mim o seu maior aprendizado, para você não apenas fixar isso melhor, mas para você compartilhar com as pessoas que estão aqui. Deixa eu ler aqui. Bom dia, Rosana. A Jaque, eu me orgulho de fazer parte dessa tribo, legal. A Leninha, chorando no trabalho. Que bom, que fico feliz que isso tenha te tocado. Isso é muito bom. Isso mostra que você está viva. O choro mostra que a gente está vivo. Marcelo, sou muito feliz em fazer parte dessa tribo que me fortalece a cada dia. Excelente, excelente. É isso aí. Aqui é uma tribo. Todo dia, 8h15 da manhã, de segunda a sexta, nós estamos juntos aqui. Faça faça sol, chuva, nós estamos aqui. A Jaque, eu preciso ser protagonista da minha própria vida. Então, para ser protagonista da sua própria vida, o que você precisa fazer? Jaque, responde aqui para mim. O que você precisa fazer? Coloca aqui. E vai colocando também aqui o seu maior aprendizado. Deixa eu ver aqui alguns comentários. O Clóvis, depois da blindagem, selecionei minhas amizades. Pessoas que não agregam, descartei. É isso. E você faz isso, né, Clóvis, sem culpa. Simples. E a gente precisa entender que nada é eterno. Nada. A própria vida, né? A vida não é eterna. Nada é eterno. Existem histórias que começam, têm um meio e se fecham. Por exemplo, você está aqui hoje comigo e eu falo isso muito tranquilo. Eu não tenho apego. Eu já tive muito apego. E eu não tenho mais esse apego. Hoje, você está conectado aqui comigo. Mas muito provavelmente daqui a um tempo, talvez as minhas palavras já não vão surtir o mesmo efeito. Por quê? Porque você já vai ser uma pessoa diferente. E aí você vai buscar outras pessoas que vão falar para o que você precisa naquele momento. E tá tudo bem. Pessoas vêm, pessoas vão. E assim é a vida. E a gente precisa se acostumar com isso. Então existem pessoas que não servem mais. E eu falo servir não no sentido talvez pejorativo, mas da mesma maneira que a gente não serve mais para elas. Tá tudo bem, a gente precisa se acostumar a perder, a deixar ir, a desapegar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui os aprendizados que vocês colocaram. A Leninha, eu sempre saio daqui mais forte um pouco. Excelente. A ideia da nossa dose de coragem é isso, é te proporcionar essa força para você começar a agir. Não adianta, como eu sempre digo, olha o tucano lindo. Passou um tucano aqui, não deu para virar aqui a câmera. Fiquei admirado. Não, agora vamos ver se eu pego. Ai, não vai dar. Eram 2, 3. Não, peraí. Ai, não deu. Eu tô muito lento. Não vem mais um. A ideia aqui é que você haja. Então não adianta nada esse conhecimento sem ação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Já que não me influenciaram. Mais um, hein?
Não me influenciar com a opinião dos outros. A Camila, gratidão sempre, meu amado amigo e mentor de coragem. Obrigado. A Doris, faz sentido, excelente. A Dani, aprendi que a opinião é apenas uma opinião e não devemos dar importância a elas para não afetar as suas atitudes. Exatamente. Mas é fundamental você se preparar para isso e ter blindagem emocional, viu, Dani? É fundamental, fundamental. A Jaque, coragem e ação com preparação. Sim. Aí, Jaque, você ainda não me respondeu. O que você tem que fazer para ser protagonista da sua vida? Coloque aqui. A Suzana, nunca imaginei que eu seria capaz de percorrer uma jornada como essa que estou vivendo hoje. A melhor decisão da minha vida. Porque você decidiu, Suzana, você decidiu por você. Você se escolheu. Você cansou do sofrimento. Por isso que eu digo, quando a decisão é tomada, nada te impede. Nada te impede. E não existe decisão melhor do que você se escolher. Só que para você se escolher, você vai precisar descartar muitas coisas, deixar para trás conceitos, crenças, fazer as pazes com a história, que foi inclusive o teu começo aqui, né, no nosso processo. A Suzana começou assistindo as lives, né, Suzana? Aqui como você que está nos assistindo. E aí ela deu um próximo passo, que foi o protocolo de hipnoterapia, fazer as pazes com a história. E aí fizemos o processo, ela saiu muito bem, ela se entregou ao processo, ela foi muito bem no processo. Aí depois, nossa, tem a convenção dos tucanos hoje aqui. Rapaz, e depois ela veio para a mentoria Coragem. E a gente está finalizando, inclusive, o processo dela de mentoria. Então, assim, essa escolha por si sempre é a melhor de todas. Parabéns, viu, Suzana? A Tuca, aprendi a deixar com eles o que é deles e o que não é meu, né? E ficar com o que é meu. Exatamente, excelente. A Camila, eu sou a protagonista da minha vida, muito bom. Adriana, coloca a banana na varanda, vem arara e tucano. Se eu colocar aqui, vai vir mesmo, porque aqui tem muito, muito, muito. A Eliana, a Jaque, ser eu mesma. Não, Jaque, você precisa fazer as escolhas. Como eu estava falando da história da Suzana. Ser eu mesma é um caminho sim, mas isso é muito vago. O primeiro passo concreto é fazer escolhas. Fazer escolhas. E as escolhas... E a principal é você realmente se escolher e a partir daí se tornar a prioridade da própria vida. A Eliana, como ter blindagem emocional? Você precisa, primeiro, fazer as pazes com a sua história. Porque existem as suas feridas emocionais que fazem você agir dentro de um certo padrão. Então, por exemplo, Eliana, se eu vivi na minha infância a ferida do abandono, eu sempre vou ter muito medo de ser abandonada de novo. Então fica difícil de eu acreditar quando eu escuto o Ogata falar assim: olha, você precisa romper com o teu grupo para você ser feliz profissionalmente. Você não acredita nisso. Por quê? Porque você tem medo do abandono. A dor do abandono é muito grande, mas essa dor não é a dor da Eliana hoje adulta, mas é a dor da criança, da Eliana criança que está dominando as ações. Então primeiro eu preciso fazer as pazes com a minha história. Depois eu preciso de conhecimentos que eu não tenho. Conhecimento sobre como a mente funciona, os medos e de autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer para entender quais são os meus valores, para que eu possa, a partir daí, criar evidências. Ação e evidências. Ação e evidências. Isso é coragem. Coragem é ação com preparação. Eu preciso me preparar. Então isso gera uma proteção que eu chamo de blindagem emocional. Tudo bem? Suzana, grato, Gata, por me conduzir ao meu melhor. Obrigado, Suzana, pela confiança. Camila, presente do universo, Gata, esses tucanos. A beleza da vida está nas coisas mais simples. Sim, aqui é incrível. Bom, é isso. Amanhã eu te espero aqui às 8h15 da manhã para a gente falar também de outro assunto importante, que agora eu me esqueci qual que vai ser, mas eu vou colocar aqui no Instagram, que aqui agora eu não estou com a minha cola aqui lá do escritório, mas em breve... lembrei.
Recomeços. É sobre recomeços que a gente vai falar amanhã, às 8h15 da manhã. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.